Fábio Martins, mais chique, né? Nome clássico. Clássico? Não sei também, porque de onde eu tirei esse clássico, porque de repente você vai... Fábio, diz uma, você nasceu aqui, em São José? Em Jacareí. Jacareí do lado. É quase a mesma cidade, inclusive. A história, assim, minha, né, digamos assim, dessa percepção e compreensão histórica e cultural de onde eu moro, veio, assim, de forma profissional a partir de um momento da minha vida em que eu fui seguir todas as formas que se preconizava aqui de ideal, né, para um jovem de classe média baixa, de pais que saíram da roça e foram trabalhar nas fábricas, e os filhos faziam curso técnico e iam ser engenheiros, na melhor das hipóteses, né? O padre, minha mãe com 14 anos, ela viu que não ia dar certo, né? Dado aí o furor das coisas. Então... O tamanho da fogueira, né? O tamanho da fogueira, e eu tinha um irmão muito cientificista, assim, que já me trouxe uma compreensão outra, né? Mas, enfim, pegando o gancho aí, o que acontece? Aí eu fui lá fiz lá o técnico mecânico industrial, trabalhei em fábrica, consegui lá com meus 20 anos, fazendo hora extra pra caramba na fábrica, saindo Fábrica assim, de peças de carro. Uma fábrica que faz válvulas de carro, né? E trabalhei pra caramba, cara, depois que eu terminei esse curso técnico, consegui comprar um carro, né? Olha, agora eu vou conseguir ir pra lá e pra cá. Curti o carro, mas depois eu olhava aquilo e falei, pô, depois do carro vai ser o quê? Vai ser a casa, depois da casa vai ser o quê? E onde que eu entro nessa história, né? E aí foi um engendramento de um grupo também de pessoas que estavam nesse questionamento. Eu falei Por assim, acaso não era grupo de jovens da igreja? Não, eram grupos de jovens conectados pela arte, pela música. Que ano que é isso? Isso é 2000. Ah, já é bem recente. Eu tenho 44 anos, né? Verdade. Desculpa, isso, é que você está conversando com um sênior, né? E aí maravilha, eu acho que a idade é e aí então só vocês foram pro virtude. grupo... E isso engendrou, né, em mim essa vontade de, pô, peraí, eu quero vontade de saber. Aí eu comecei a me inteirar da literatura, do teatro, do cinema, cinema novo, falei, nossa, o que é aquilo? Também, isso foi abrindo as minhas portas da percepção, até tinha essa leitura do Arthur Huxley, né, a contracultura, né, a literatura underground, tudo chegando ao mesmo tempo. Esse grupo vai se juntar por quê? Por que há esse ajuntamento? Em Jacareí, isso, né? Não, isso já é em São José, no curso técnico de mecânico industrial E de onde vem essa... Pois eu não sei o que acontece, mas a gente vai se identificando com as pessoas, né? E esse grupo já tinha um questionamento, já nascia de uma maneira... Eu não sei te explicar o que acontece. Os ventos que vieram lá do sul... Eu não sei o que acontece nos grupos humanos, né? Que você pega uma coletividade, vai ter os outsiders. Isso é estudado, né? Tem aquele... o Norbert Elias, acho que o sociólogo estuda os outsiders, ele pega um caso clássico que não tem nada a ver comigo, que é o Mozart, né? Um grande outsider, assim, de uma época, né? Então eu acho que existe, eu acho que isso é a renovação da própria cultura, sabe? Eu acho que é a renovação dos grupos, você se abrir a novos jogos de linguagem, se abrir ao que não é o certo, porque você vai para o incerto, né? Então eu saí lá desse universo fabril que tinha lá uma carreira estipulada e um caminho certeiro, né? Hoje a gente nem sabe se é certeiro, porque a industrialização do Brasil de lá para cá degringolou, né? Aliás, estamos numa fábrica enorme, né? Exatamente, estamos aqui na Tecelagem Paraíba, que é de um outro ciclo também industrial da cidade. E aí, fui fazer história. Eu falei, não, eu vou fazer filosofia. Eu falei, não, mas eu acho que eu quero conhecer a história da humanidade mesmo. E o que você vai fazer? Eu vou ser professor. Vamos lá, bora lá. E aí fui para a Unesp de Assis. Você fez Assis? Fiz história lá. Tem mais lá. esse defeito. Eu também sou unespiano, então. Fiz Araraquara. Olha, então. Aí, e isso só contribuiu para essa elaboração, né? Depois eu fui para o UEL, para Londrina, fui estudar lá, conheci lá a cena de cinema ainda da na cidade. Graduação? Não, aí já era pós-graduação, né? Que ano que é isso? Isso já é 2007. Já tinha saído Heitor, já tinha saído todos os povos lá, tá?
E aí fui fazer fiz Mas um você falou da mestrado. cena de cinema, o que é isso? Traduz. Isso, daí eu chego lá. Aqui em São José, né, a gente já tinha um grupo de cinéfilos, né? Alguns foram adiante, fizeram suas produções e tal. Então já tinha aquela história de conhecer a história do cinema. Então eu já saí daqui e eu tive uma sorte uma vez, rapaz. Eu fui numa locadora de vídeo que estava trocando todo o seu acervo de DVD, aliás, de VHS por O DVD. DVD. Eu cheguei lá, cara, para pegar uns... Eu tava alugando todos os filmes, assim, da Boi Noel, tudo VHS, tá. Aí eu cheguei lá num dia para pegar um quarto, que eu acho que era aquele... O Anjo Exterminador? O Anjo Exterminador. Aí fui pegar o filme lá e ela falou, isso aí a gente tá tirando tudo. Ninguém vê, Assim, tá aí, ó, só sabe, junta poeira. Mas ela tava assim, mexendo numa coisa e falou pra mim, assim, nem olhou na minha cara. Olha, mas poxa, o que vocês fizeram com o filme? Jogaram no lixo? Eu falei, não, tá tudo numa caixa lá, ó. Pode entrar lá, entra aí, ó. Daí eu entrei no corredorzinho, fui andando lá, entrei numa sala, cara. Mas um monte de VHS, assim, cara. Tudo assim, empilhado, assim, meio que jogado, assim. Daí eu falei assim, vou procurar aqui, tudo bem? Eu procurei, peguei, avisei a minha namorada que eu ia demorar mais um pouco, fui lá no carro, falei, ó, ela tava com o carro dela, falei, olha, espera aí que eu vou procurar o filme lá, meu. Pô. Comecei a procurar. Aí chegou uma outra pessoa e falou assim, olha, a gente tá querendo dar fim nisso, se quiser levar, leva tudo. Puta que pariu. O carro da Do sua céu. namorada... Mas agora me chamou a atenção essa coisa, porque você tem um viés aí cineclubista muito forte, né? E você circulou o interior de São Paulo, você saiu de Jacareí, veio São José foi na outra ponta. Isso. Chegou a se envolver com o cineclube, chegou com produção, como que é essa sua história com o cinema, com o audiovisual? Então, olha só, essa história, ela... Então teve essa questão do olhar, né? Aí o que aconteceu, cara? Eu nunca... Eu conheci o Rogério Ivano, professor da UEL, que atuou como ator nos filmes Satoru So, Booker Pittman, lá da Kinoarte, do pessoal lá de Londrina, do Rodrigo Grota. Do Rodrigo, sim. Exato. E ele atuou, então eu conheci ele foi participar de uma banca que eu fiz um TCC sobre o Pasquim, sobre a coluna do Glauber Rocha no Pasquim. Você tem isso? Tenho, cara, mas eu tenho vergonha mesmo. Tem. Mas então, fiz esse TCC sobre o Glauber Rocha, a coluna do Glauber Rocha no Pasquim, porque a minha esposa, ela tinha uma coleção de Pasquim que o pai dela tinha dado para ela. Então, eu não vivi essa época, mas eu li essa época. Então eu li todos esses pasquins e comecei a ler as colunas de cinema. E aí tinha a coluna do Glauber Rocha. E eu sempre achei o Glauber Rocha um personagem histórico fantástico, sabe? Cara, assim, e os filmes dele também. Mas chega uma hora que para mim o personagem e o filme dele se mistura, né? No caso dele, eu acho que ele mesmo percebeu isso num dado momento, que ele aparece no plano do enquadramento e tal. E aí, rapaz, fiz esse TCC. Esse Rogério Ivano foi na minha defesa, me criticou pra caramba. Eu falei, pô, esse cara é bom, cara. Esse cara é bom, esse cara me criticou duramente. Eu falei, viu, vamos conversar mais? Daí a gente fez um projeto de mestrado, de especialização. Isso em Londrina? Isso em Londrina, onde eu fui estudar o cinema novo e o cinema marginal. Porque dentro do Pasquim havia uma disputa do pessoal do Rio de Janeiro, que estava mais alinhado ao Glauber, e o pessoal de São Paulo, do cinema marginal, ligado ao Rogério Sganzella. E aí eu falei, pô, cara, são dois gênios esses caras aqui, meu. Tem conteúdo de filosofia para discutir isso. Foi quando daí eu comecei a estudar a significação, a interpretação histórica que eles faziam nos filmes. Trouxe para a história, trouxe o meu domínio. Eu não fui lá falar da linguagem cinematográfica, eu trouxe a linguagem cinematográfica para entender como que ela produzia sentido dentro da filosofia da história. E aí, concluindo não, mas o grande, eu acho que o insight, assim, né, a grande conclusão é, o cinema novo, ele estava trabalhando com uma teleologia da história, ou seja, uma revolução,
seja uma revolução cultural, uma revolução marxista, mas tinha uma Como você chamou? Teleologia? teleologia da história. Teleologia. É um telos, né? A história tem um telos. Os filmes tendem a ir. A cena clássica, Deus, Diabo na Terra do Sol, termina com o quê? O personagem correndo em direção ao mar. Correndo. E lá no final chega o mar. Ele está fugindo do... eu não me lembro se é do Alcurisco, eu acho que ele morre durante o filme, mas eles têm uma proposta de um cinema para transformar e para conscientizar as pessoas sobre a sua condição cultural, sobre a sua condição material, né? Então existia uma proposta revolucionária dentro desse cinema. Daí você pega o cinema marginal, conhecido, vamos colocar cinema marginal, porque muitos historiadores colocaram dentro disso, né? Mas você vê o próprio Sganzerla falando, não tem nada a ver com esse negócio de cinema marginal. É aquela história. Então, mas onde está? Porque vem um pouco essa história do independente também, né? O tal do cinema, produção independente. De onde vem essa discussão aí? Que você tá, porque o Sganzerla está dizendo, não é o marginal, né? Por quê? Vem porque o filme do Sganzerla está muito mais discutindo, ele traz uma concepção que a gente na história chama de pós-moderno. Então você tem ali aquela situação. E aí você tem lá um bandido, no caso um bandido ali que é o Curisco. Do outro lado você tem lá um bandido da luz vermelha, num lugar, num tempo histórico urbano, entremeado por uma série de agenciamentos e num momento histórico onde os paradigmas revolucionários estão para baixo, não temos mais utopia. E que isso acontece... Isso engendra a ausência de... Aí a criticidade do filme, né? Você pega lá o Bandido Vermelho e vai lá, quem sou eu? Ele começa a jogar, abre uma mala e começa a jogar, né? Fazendo uma alusão de que quem sou eu nesse universo, nesse mundo sem um propósito utópico, sem uma teleologia da história, né? Então, a gente vê ali um diálogo intertextual ali do filme do Bandido da Luz Vermelha com o próprio referencial do cinema novo do Glauber Rocha. Agora, estamos conversando, mas a minha cabeça está pegando fogo. Aliás, genial essa sua conversa, essa sua fala, etc e tal, que vem uma questão que é assim, cara, eu fico imaginando assim, como é que você chega aqui no museu do folclore e como é que você transforma todo esse seu conhecimento, que é brilhante. Aliás, estou felicíssimo do que eu estou ouvindo aqui, porque queria ouvir outras e tantas mil vezes, fazer série A. Vou guardar aqui. Então foi chegando aqui no Museu do Folclore que eu comecei a utilizar do audiovisual para fazer pesquisa. E esse trabalho foi só crescendo. Porque nele eu tirava o texto, porque eu gravava as entrevistas com as pessoas, eu tirava as fotografias também, e saía ainda com o material audiovisual, né? Que nem necessariamente eu editava, eu deixava ele bruto para eu assistir e depois reportar. Deu certo isso, cara. Deu certo, porque daí ela convidou eu para fazer outro livro, do volume 2 desse mesmo trabalho. Bom, então, aqui, a hora que eu cheguei, você chegou entusiasmado, né? Trouxe toda... Aliás, dossiê do samba paulista, né? Opa, olha o meu óculos aí que eu não posso quebrar, né? Olha lá, estava procurando. Samba do Bumbo Paulista, dossiê do Bumbo Paulista. Dossiê, provavelmente, o samba paulista cometeu o samba de Bumbo Paulista cometeu algum crime, é isso? Se é um dossiê, eu imagino o que será que esse samba fez. Hoje em dia ficou com essa conotação, né, por causa da política, né? O dossiê do fulano lá. Exatamente. Então, você tem razão. O que é esse dossiê do samba? Aí... Aliás, eu espero que isso aqui seja um presente. Não é presente, óbvio, né? Rapaz, porque, na verdade, a hora que eu vi, eu já imaginei pegar o endereço do Marcelo. Eu te forneço totalmente digitalmente. Por favor, entendeu? porque aí eu quero encaminhar Marcelo Manzatti, com ele certeza. Tem acesso a isso, ele está nesse vagabundo, grupo. Nunca me contou isso, mas o que é o samba de Bumbo Paulista, o dossiê do Bumbo de Samba Paulista? Então, começando assim, o Manzatti, que ano, bom, começa que ano, né? Começa que ano. Que fundamental aí na nossa compreensão e diálogo. Ele não participou dessa equipe por conta de que a gente participou de um edital onde já tinha o quadro definido dos pesquisadores. Sim. Aí é uma questão da organização aqui, né? Mas ele foi uma referência para nós. Então a contribuição dele
inquestionável. Nós né? estamos falando do Marcelo Manzatti, que fez um trabalho na USP, é de Penápolis, está de volta em Penápolis. E ele tem o Marcelo Manzatti tem um trabalho muito importante na salvaguarda, né, que a gente fala, do patrimônio material desses grupos, de vários grupos do Cururuquara, lá de Santana do Parnaíba. Existia digamos assim, uma brasa lá, ele ajudou a soprar nessa brasa, e isso precisa ser aplaudido, né, sem dúvida nenhuma. O trabalho do nosso... de mão dada, somos dois fãs do Marcelo, que é maravilhoso, cara. Não maravilhoso. O trabalho dele é maravilhoso. Então, o que acontece? O CCP ele foi convidado, o Centro de Estudos da Cultura Popular, a trabalhar em 2015 com o Inventário Nacional de Referências Culturais dos Congados do Estado de São Paulo. Então, em 2015, nós fizemos um inventário com aquela mesma handcam que eu te falei, a HV30, saí filmando, usando a câmera como um instrumento de texto, porque eu vejo que a câmera, nesse sentido que eu uso, ela é igual a um texto. Sim, eu estou videografando, né? Estou criando uma grafia do que eu estou vendo, estou criando representações, enfim. Fizemos isso, foi muito bem acolhido, era para fazer 30, a gente fez tipo 60, 75 entrevistas, é muito mais, porque no momento que a gente põe o pé no negócio, o nosso comprometimento já não é mais com o IFAM, é com aquelas pessoas, né? Com os mestres. E isso é o que a gente aprende aqui na escola do Museu do Folclore. A professora Ângela Savastano. Não, o que estava do Jongo. O Laudeni. É a segunda vez que eu venho aqui, é a segunda vez que eu vejo ele. O mestre Laudeni já participou, já saiu em livros que a gente fez, aquele que eu citei para você. Ele vem desse trabalho de promoção, salvaguarda, que o Museu do Folclore faz há muito tempo aqui na cidade, né? Aí o que acontece? Deu muito certo, o IFAM nos convidou para participar de um chamamento público do samba, de bumbo. Nós mandamos um projeto e fomos contemplados para executar. Nós não sabíamos nada de samba de bumbo. Começamos do zero. E aí fomos descobrir que o Mário de Andrade, que foi um dos precursores do movimento folclorista no Brasil, né? Responsável por uma série de outras ações de fomento, do próprio IFAM, ele esteve início da ideia do IFAM, que tinha outro nome na ocasião, né? Enfim, o Mário de Andrade já tinha ido lá documentar, entramos em contato com entramos em contato com as fotos do Mário de Andrade. E aquilo já começou a nos encantar do ponto de vista da materialidade visual do samba de bumbo. E aí começou o processo de registro. O pessoal do Alceu lá com a Dona Rosa, ela que concedeu esse vídeo pra gente. Também a gente estava assistindo para entender um pouco as músicas que eles cantavam naquela época, as batidas, assim, que também eu gosto de ir estudando, entendeu? Para ver como segue toda uma tradição. E aí o processo de registro, porque os grupos de samba, e aí o Manzatti estava junto com esses grupos, né, já tinham estimulado, né, o IFAM a fazer esse processo de registro. Então é uma demanda que chegou do IFAM para fazer esse dossiê, esse estudo, que é o estudo que fundamenta o registro de qualquer patrimônio imaterial como patrimônio cultural brasileiro. Então, hoje o samba esse ano ele foi registrado, né? Quando é patrimônio imaterial a gente não fala tombado, é registrado como patrimônio cultural brasileiro. Ele entra dentro do livro de registros das formas de expressão do patrimônio cultural brasileiro. E aí vocês fizeram isso em que ano? Isso foi em 2020 a 2022. Desculpa interromper novamente. Esse pessoal foi contratado servidores da prefeitura também?
Esse pessoal que está participando da prosa com a gente aqui, quem que são esses? Ah, os meus. Aqui, cara, aqui essa faz parte da paisagem sonora. que é? Essas são maritacas, Maritacas, né? Maritacas. E é bem Toda, diferente. O canto rapaz, é diferente, é o sotaque é incrível. diferente. É nosso, incrível, né? cara. Esses seres aqui são incríveis. Eles sempre estão aqui com a gente. Todo final de tarde você vai encontrar isso. Aí, Bom, e aí então a ficou gente pronto. pegou, exatamente, e aí a gente começou a fazer, foi quando o Tango Bilirica entrou com nós, né, para fazer esse trabalho. Começamos a fazer as entrevistas, onde nós tínhamos uma perspectiva de história oral. A gente estava interessado na memória, no que a memória poderia nos revelar do tempo presente, mas principalmente do tempo passado. Porque uma das condições é a permanência da manifestação ao longo do tempo. Então nós fizemos uma série de entrevistas e muitos grupos, gentilmente, se organizavam para fazer uma apresentação para nós. Então a gente teve imagens belas. Pergunta para o Pedro, para o pessoal do Tango Bilica, que as imagens... E a gente teve que condensar isso. Várias janelas, e aí a gente teve essa solução. E aí teve um agravante, que foi, assim, terrível, a Covid. A gente começou a filmar em março de 2020... De repente, que, aliás, pum! Começou a Covid. Começou a dia Covid. 23, Começou a Covid, parou tudo. E eu já tinha me comprometido, eu precisava receber desse recurso. Eu não poderia falar, pausa aqui, eu vou fazer outra coisa. Eu dependia. Então, nós começamos a fazer entrevistas com máscaras só depois que começaram a ter a primeira leva de vacinados. Porque o nosso público era um pessoal idoso. Então, assim, não havia cabimento da gente, a possibilidade da gente transmitir, né? E de colocá-los em risco mesmo. Exato, né? colocá-los em risco. Então a gente deixou de lado isso, esperamos, foi passando, fizemos infinitas entrevistas online, né? Algumas entraram, você vai ver no audiovisual, na finalização do documentário, que a gente vai filmando, tal, a Santana do Parnaíba, o Carnaval, pum! Até foi com um bumbo, assim, corte. Aí entra o texto, né? Antes de entrar o texto, entra imagens de jornal com áudio, Covid, né? Trazendo para o espectador, bom, agora daqui para frente a coisa é outra. Mutação do coronavírus, mais transmissível, é detectada em 2 pacientes após a crise do coronavírus, que prevê a criação manter de o distanciamento social. Com as determinações realmente que não restringem circulação de pessoas nas ruas, muita gente... Então, sobre os grupos, sobre as manifestações, sobre as práticas culturais da nossa cultura brasileira, essa cultura miscigenada, híbrida, rica, diversa. Veja, eu vejo um movimento hoje dos grupos conseguindo dar continuidade. Os grupos que você diz específico dos Moçambique. Os grupos de Congado, de Moçambique, dos sambas de bumbo, dos diferentes sambas, eles se elaborando em diálogo com as políticas públicas culturais. Isso é... Com os editais, captando editais. Eu me lembro do finado Serginho, o Sérgio Mamberti, que tinha essa discussão, inclusive com a população nativa, né? Que ele, inclusive, queria, já que tem edital para todo mundo, a gente precisa publicar edital nas línguas dos povos nativos. Como é que é isso, né? Exato. Você acredita nessa possibilidade? Eu acredito. Eu acho que é uma forma da gente conseguir dar continuidade. Na verdade, a continuidade só depende deles. O que nós, agentes culturais, que estamos aí trabalhando em torno das políticas públicas, a gente pode dar um campo de possibilidades para aquilo, para as pessoas. Um campo de possibilidade, porque... Por exemplo, Congado, Moçambique, é a fé, meu irmão. É a fé que move aquelas pessoas. Exatamente. E aí eu vejo um movimento... Da igreja, né? Exato. E eu vejo um movimento dos grupos, muitos deles, se adaptarem a esse novo regime de signos, a novas dinâmicas de força que os jovens trazem. Explico. Por exemplo, aumenta o poder da percussão de uma congada. Então a congada que tinha lá um treme-terra, uma caixa, ela já tem 2 treme-terra. E a coisa cria um vulto. O jovem vê aquela força toda, opa, isso aqui é adrenalina, isso aqui é muito interessante. Então eles vão se adaptando também. A cultura é dinâmica, então eles vão se adaptando. Quer dizer, o mestre dela, assim eu consigo atrair mais os jovens.
eu mudando aqui a performance percussiva, eu consigo incorporar mais jovens aqui. Muitas pessoas entram ou participam dos grupos de samba, de bumbo, samba rural, por conta dessa dinâmica musical. Por conta daquela força. Pô, você vai no samba do Cururuquara, ou lá no samba de Santana Parnaíba, no carnaval, rapaz, o samba de bumbo, ele é um samba que trabalha na frequência dos graves. Então é uma coisa aqui no peito. Meu, eu nunca vi 6 horas de samba sem parar. O Cururuquara ainda era terra, levantou uma poeira, velho. Era uma nuvem de poeira e o samba comendo, velho. O pessoal mais velho falava, eu ia pro samba, voltava com a canela vermelha de poeira até aqui em cima. Não sabia o que era tênis e o que era poeira. Eu vi o que foi isso, porque aquele dia meu pé ficou num pó assim, ó, velho. Até a canela que não enxergava mais meu tênis nem minha meia. Coisa aqui no peito, bati aqui no microfone, desculpa. É no peito. Peito. Então, assim, aquilo ativa a possibilidade de catarse, né? E o que é essa catarse? Essa sinergia que de repente se conecta num coletivo. Eu não sei eu sei que existe, agora por que existe eu não sei, mas isso as igrejas usam a seu favor para trazer as pessoas cantando em uníssono e todo mundo entra. Exatamente. Porque a gente não é individual, mesmo no isolamento, a gente é o outro, né, cara? A gente estava falando hoje, acho que não sei se foi no almoço, a gente estava conversando isso exatamente hoje, quando uma das nossas amigas da coisa reclamou que mas a moça, a minha ajudante, que na verdade continua sendo a empregada doméstica, ela não pode vir, super maluca, assim, porque o filho está doente e tal. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, isso aqui é uma fala exatamente do período colonial, né, velho? Do escravidão, isso aí, entendeu? E aí elas depois ficam bravas porque é o seguinte, eu falei, depois ela fala, porque ela está quase virando religiosa, evangélica, isso que e tal. Eu falei, querida, você queria que ela virasse o quê? A pessoa que cuida do filho dela lá do lado, a vizinha, é a pessoa da igreja. E eles estão ampliando isso. Cara, por estar dentro da estrutura do Ministério, por estar dentro da estrutura de secretarias de Estado e tanto do município, etc. e tal, e nas câmaras municipais, dado essa conversa que nós tivemos aqui, aliás, eu acho que o que eu aprendi com o Marcelo e com você aqui, acho que foram assim, duas coisas que... Não, é sério, não é nem um pouco demagógico, aliás, se tem um cara tão estúpido que seria como eu para falar aqui, mas ao contrário, vocês foi uma aula, foi enfim. Vocês nunca... Como chama a tua esposa? Maria Siqueira Santos. Pelo pouco que eu vi aqui, parece que escreve bem. Escreve. E uma questão que é a seguinte, eu nunca vi brotar de governo, mesmo porque edital é política de governo, não é política de Estado, não é lei. E a gente nunca, como a gente não tem lei, a coisa não frutifica, não mantém. Essa árvore é uma lei que está aí produzindo frutos. Vocês nunca pensaram, ao invés de solicitar um edital ou solicitar uma lei, alguma coisa, pensar em escrever com essa gente que são, porque dentro do Ministério, dentro da Câmara, pode até ter um representante, mas que não tem essa potência, porque eu me lembro das dificuldades, eu lembro dos primeiros editais, que aliás Reinaldo Maia, infelizmente morreu, mas para mim foi um cara que, assim, o cara que traz essa política dos editais, que a gente brigava muito, inclusive, né? E, cara, começamos a produzir. Hoje que a gente vê esses editais de cinema, começaram de uma conversa de cafezinho, que foi para a Câmara. Aliás, o projeto, a Lei de Fomento ao Teatro e a Lei de Fomento, começou, eu até tenho esse vídeo, posso te passar depois, começaram com 3 pessoas comendo uma feijoada no Redondo. Entendeu? Então, eu não sei, nunca botou aí eu já arrumando tarefa para todo mundo aqui, entendeu? Eu estou descansando, mas de pensar a produção de uma lei. Entendeu? Para que, pelo menos, se você não conseguir aprovar aqui em São José, você consegue Paraibuna, se não no Secretaria de Estado. Óbvio que você vai ter um diálogo. E o próprio IFAM, né? Você nunca pensou nesse diálogo direto? Inclusive, chegar a falar assim, eu nem sei quem está no IFAM hoje, mas chegar a falar, olha, querido, a gente tem essa proposta de lei aqui, entendeu? Tipo, vamos focar aí, porque se ele compra briga,
E no caso, eu vou te dizer, a gente acabou avançando na Funarte, porque a gente chamava as pessoas para dentro. O Marcelo, conheci o Marcelo assim. O Marcelo chegou uma tarde e falou no monte, eu falei, cara, você está em São Paulo até que hora? Entendeu? Não sei o quê. Dá pra gente trabalhar hoje à noite? Vamos trabalhar? E botar o, sabe? Então, proposta. Vocês não pensam na produção de uma lei ou alguma coisa, seja no âmbito municipal ou no estadual, para poder não deixar, porque assim, vindo de fora não vem. E quando vem das câmaras municipais, por exemplo, já vem numa outra vertente. É uma torneira que sai um outro tipo de água. Então, vocês nunca pensaram em escrever aquilo que de fato está tudo produzido, está escrito aqui? No caso do IPHAN, né, assim, existe a lei, né, que regulamenta o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Esse trabalho que trouxe você aqui para conversar conosco, do dossiê do samba, ele vem através dessa lei, né, desse Programa do Patrimônio Imaterial, que institui o patrimônio imaterial e os livros de registro como uma forma de reconhecimento do Estado brasileiro, da República, dos seus bens culturais, né? Então, está amparado nisso. Com relação aqui à nossa cidade, a gente participa quando ocorreu as discussões para o Fundo Municipal de Cultura, nós estávamos lá nas discussões. E agora, atualmente, nós estamos com uma demanda no Ecomuseu de elaboração de uma minuta, de uma proposta, né, de um anteprojeto para a regulamentação dessas hortas urbanas em espaços públicos. Regulamentar, porque ao mesmo tempo que a prefeitura está vendo que está se restaurando, que não é mais uma área que eles iam ter que tirar entulho, lixo, abre parênteses, essa relação do humano com lixo é uma coisa que a gente precisa estudar e precisa retornar, urgente retornar isso para as escolas, para que essas próximas gerações saiam com uma percepção diferente, inclusive a questão das queimadas, mas vamos dar uma pausada. Então, a gente está elaborando essa lei, para esse anteprojeto, né, de lei, para que a prefeitura dê encaminhamento e a gente possa ter uma seguinte situação. Porque a prefeitura está vendo que a gente tem esse benefício, estamos limpando, e os moradores entenderem também que aquilo não é deles. Porque também tem um outro lado da pessoa. A gente tem um fenômeno lá, a pessoa ela faz a hortinha na área degradada seguindo o terreno dela. Exatamente. É aqui. E aí eles começam a criar relações entre eles de patrimônio, sabe? Mas aí a gente tem a nossa mediação, onde a gente vai trabalhando, tem que ir junto a noção de bem público, de bem comum, de área pública, de trabalho coletivo. E sabe onde a gente encontra lastro para essa dimensão do bem comum? Todo mundo sabe o que é um mutirão. Todo mundo vivenciou o que é um mutirão. Seja um mutirão na área urbana para ajudar na construção do puxadinho, seja na roça. E quer dizer, existe algo que a gente pode puxar do passado e falar, olha aqui a continuidade. E hoje os mutirões são grandes alegrias e festas da comunidade. Então, querido, bom, eu quero agradecer tudo que você me passou até aqui agora. Eu agradeço. Pra gente é fundamental. E saber aqui que você, como que é o nome da tua esposa? Maria. Eu não estava com uma dificuldade. Não, mas eu também, cara. Maria. Dificuldade de guardar nomes. Então, Maria, não conheço, mas enfim, baita trabalho que vocês estão fazendo, muito, muito legal. E espero que, né, outras pessoas procurem, outras pessoas conversem, outras pessoas, porque de fato o que vocês estão fazendo é maravilhoso. Legal, meu irmão. Obrigado. Prazer te conhecer. É exatamente essa, irmão. Estamos juntos aí, agora você está conosco. Do mercado, assim, o mercado parece que está aberto, mas não, ele está muito mais engessado do que quando estava na mão das grandes canais de televisão, das grandes gravadoras. Hoje em dia esse negócio da internet é uma coisa fechadíssima.